Convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 9. Marcos, capítulo 9. A partir do verso 2. Marcos capítulo 9, verso 2 a 8, e diz assim a palavra do Senhor: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os sós à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, é bom estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabiam o que dizer por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, ninguém mais viram com ele senão Jesus. Nós já oramos e sabemos que o Senhor está conosco, e Ele é quem nos governa, e Ele que sempre é quem nos ministra. E essa passagem, então, nós estamos aptos a iniciar a nossa reflexão, e essa passagem, ela reflete algo chamado de teofania. A teofania é uma manifestação da divindade de Deus, que ela pode ser observável e ela é tocada, ela é tangível. Isso é a teofania. A teofania, portanto, é essa manifestação surpreendente de Deus, e que nós podemos contemplar com os nossos olhos, nós podemos tocar com as nossas mãos. E a maior de todas as teofanias é Cristo encarnado. É Cristo Jesus, que veio ao mundo 100% homem, 100% Deus, caminhou entre nós, foi morto pelos nossos pecados e ressuscitado em glória. E aqui nós vemos uma dessas manifestações, para além daquilo que os discípulos estavam vendo, uma a mais. E essa teofania, nesses curtos versículos que foram descritos por nós, embora vários livros dos evangelhos tragam essa mesma passagem, eles nos ensinam algo sobre a teofania, nos ensinam sobre o que acontece, ou o que precisa acontecer, quando nós nos deparamos com essa manifestação observável e tangível da divindade do Senhor Deus. E a primeira delas nós encontramos aqui no verso 3, porque diz assim: as suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Quando nós contemplamos uma teofania, quando nós contemplamos uma manifestação do Senhor Deus, uma santidade sobrenatural, ela nos aparece, e ela precisa ser contemplada por nós. E aí eu convido os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Salmos, capítulo 1, verso 7. Salmos 51, verso 7, porque diz assim: purifica-me com enxofre e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais salvo do que a neve. É justamente nesse sentido figurado de roupas brancas, de vestes brancas, é que nós encontramos nesse momento da teofania uma santidade, e que ela não é comum na terra. Veja que no nosso texto base, em Marcos 9, está dizendo que as roupas ficaram brancas, mas tão brancas como nenhuma pessoa poderia lavar e deixar as roupas daquele jeito. É algo sobrenatural essa santidade do nosso Deus, uma santidade que é pura, uma santidade que faz até mesmo com que os anjos, lá em Isaías 6, 3, digam: santo, santo, santo é o Senhor. E o pastor já nos explicou por algumas vezes que quando, principalmente no Antigo Testamento, escrito em hebraico, quando se repete a mesma palavra 3 vezes, é uma hipérbole, é um exagero. Então a ideia é que é santíssimo, é o nosso Senhor Deus. Aleluia. Portanto, uma teofania, ela me mostra essa santidade de Deus, e diante dessa santidade eu preciso, no primeiro momento, contemplá-la, aproveitar daquela pureza que é o nosso Deus, aproveitar desse Deus puro, esse Deus santo, e ao mesmo tempo eu preciso entender que eu preciso buscar essa santidade.
aproximar dessa santidade do Senhor. E aí, por diversas passagens, nós encontramos recomendações, como por exemplo, 1 Pedro. Lá em 1 Pedro 1, versos 15 e 16, Pedro vai dizer: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. O Evangelho, o Senhor Deus, Ele não faz acepção de pessoas, o convite do Senhor é para todos nós, e o que Ele diz é: vinde e começais. O pastor Alexandre agora ainda mencionou uma outra passagem, e embora a gente tenha conversado com isso, mas exatamente esse ponto, porque vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Agora, quando nós vamos, nós precisamos adequar as nossas condutas, nós precisamos fazer com que essa mesma santidade que há no Senhor, ela exista também em nós. É por certo que nessa vida, o que diz muito claro em Romanos para nós, ainda vai ficar um resíduo de pecado, mas nós precisamos ao máximo nos esforçar para que esse resíduo de pecado ele seja cada vez menor em nós, para que nós nos aproximemos dessa santidade do nosso Deus, porque isso é belo. Veja inclusive que lá no texto de Marcos diz que Pedro falou: façamos 3 tendas, porque ele não sabia mais o que dizer, porque ele estava aterrado, ele estava impressionado, ele estava vendo uma santidade que não era da terra, que não era normal, que ele nunca tinha contemplado antes, e agora ele vê aquilo e não sabe como agir. E a orientação de Deus para nós é: viu a santidade do Senhor? Copie Ele. Tente se aproximar da santidade do Senhor. Quando nós falamos sobre a salvação, o chamamento do Senhor, a conversão, a regeneração, a justificação, isso é igual para todos nós. O Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, e todos nós somos igualmente salvos. Mas há algo que distingue em cada um de nós, que é a santificação. E essa nós precisamos buscar todos os dias da nossa vida, porque a santidade ou a santificação de uma pessoa, o que ele busca, pode ser diferente do que o outro busca. Por isso, uma necessidade de nós lermos a Bíblia todos os dias, de nós orarmos, de nós sermos fiéis àqueles compromissos cristãos, de sermos fiéis com aquilo que nós lemos e internalizamos dentro do nosso coração. Porque, embora nós já estejamos salvos, nos importa cada dia crescer em santidade, até mesmo porque o salvo se comporta como salvo. E o que o Senhor nos chama, agora em Efésios 5:1, por intermédio de Paulo, é: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Isso porque, no capítulo anterior, lá a partir do verso 25, ele vai dizer assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a sua ira, nem tem lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra boa, e se unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, ira, e gritaria, blasfêmias, e assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-nos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoa. É essa teofania, essa manifestação do Senhor, que ela precisa nos atrair de tal modo que nós passemos a ser imitadores de Deus, como filhos amados. E nós sabemos que nós somos amados, afinal de contas, Cristo Jesus morreu e ressuscitou por nós. Então, como filhos amados, nós precisamos contemplar essa santidade do nosso Deus. Nós precisamos olhar e, assim como os serafins diziam: santo, santo, santo é o Senhor, contemplar isso ainda aqui dentro dos nossos corações, ainda que com a certeza dessa pureza do Senhor, e de que passa século e entra século e ele se mantém santo e puro, e a partir daí nós tentarmos ao máximo copiar esse nosso Deus, deixando de lado todo o presente século e as ideias e as ideologias que são pregadas por aí, lembrando sempre que essa é a proclamação do Senhor para nós, porque se nós viemos, recebemos uma missão, e a nossa missão nesse aspecto é que sejamos santos, porque o Senhor é santo. É isso que nós precisamos no primeiro momento, quando encontramos essa teofania. E essa teofania, ela não precisa ser tal qual foi a transfiguração.
Mas você pode lembrar de momentos da sua vida em que você sentiu a presença do Senhor e que é como se Deus estivesse à sua frente. Acontecimentos em que você olhou e falou: isso só pode ser Deus. Outras situações que você viu a mão de Deus te livrando. De repente, ontem, nessa chuva, né, o Senhor interviu, teofania. Às vezes nós buscamos sempre algumas coisas muito sobrenaturais, mas eu gosto sempre de me lembrar tanto do livro de Atos quanto do livro de Apocalipse. Apocalipse, Jesus aparece para João e diz: o que tu vê, tu escreve. Uma revelação. Lá no livro de Lucas e Atos, Lucas vai dizer para nós em Lucas 1, depois de acurada a investigação. Aquele homem, nada foi revelado a ele foi atrás. Ele foi investigado, ele foi fazer uma acurada, quer dizer, uma aprofundada investigação sobre todos os fatos, para que ele pudesse escrever um relato que fosse concatenado, quer dizer, que fosse ligado entre si, nas suas ideias. E a pergunta é: um recebeu a revelação, o outro foi investigado. Qual dos dois livros é mais inspirado? Nenhum deles, eles são igualmente inspirados. Aleluia. Por isso a teofania, ela não se revela só na transfiguração, ela se revela na sua multiforma, ou na multiforma de graça, que é o nosso Senhor. E não bastasse apenas essa teofania reclamar de nós uma aproximação da santidade, ela traz mais um ensinamento para nós. E aí eu convido a voltar no livro de Marcos, no capítulo 9, no verso 5. Porque Marcos 9, verso 5, vai dizer para nós assim: então Pedro, tomando a palavra, disse: mestre, é bom estarmos aqui. A teofania, ela precisa fazer com que eu me sinta bem na presença do Senhor. Eu preciso me sentir confortável na presença do meu Pai. A Bíblia vai dizer que Ele nos salva e Ele nos adota. Deus, Ele não precisava nos adotar, nós não precisávamos nos tornar filhos do Senhor. Na verdade, Deus não tinha nem obrigação de salvar a gente, mas Ele é tão amoroso, tão rico em amor e misericórdia, que Ele nos salva. Mas Ele não somente salva, Ele também nos adota. E a adoção de Deus é o ato exclusivo da parte dele, pelo qual Ele nos incorpora à sua própria família. E eu me sinto muito bem na casa dos meus pais terrenos, e eu preciso me sentir melhor ainda na presença do Senhor. E lá em Salmos, no capítulo 27, algo que chama a atenção. Porque Davi, escrevendo esse salmo, ele diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Nós sabemos que nesse momento Davi está escrevendo de modo literal, mas para nós não é mais uma literalidade, porque Deus não habita em mãos humanas. Quando a Bíblia fala lá em Hebreus que nós somos peregrinos e passamos por essa terra, e na verdade nós somos de uma outra nação, e nosso coração precisa arder e desejar lá, e diz aí no livro de Hebreus que se nós nos lembrássemos de como era aí que nós queríamos estar lá mesmo. E aí nem dá para entender direito isso, mas a ideia é que nós somos peregrinos e precisamos voltar à casa do Pai. E aí eu entendo isso aqui como um antropoformismo, uma forma como a Bíblia precisou descrever para que nós pudéssemos entender. Não é a presença de Deus um local físico, não é a presença de Deus necessariamente um templo. A presença de Deus, ela simplesmente é, e Ele habita dentro de mim. E há uma necessidade de que eu busque de tal maneira que essa presença dele se aflore e eu passe mais tempo sentindo a presença do Senhor. Ou qual de nós, dirigindo o carro algum dia, ouvindo louvor e orando e clamando ao Senhor, e as lágrimas escorrendo e a presença do Senhor vindo, não desejamos que a nossa casa fosse mais longe, para que habitássemos mais na presença do Senhor naquele momento? É justamente nesse sentido que Davi vai escrever, e ele diz: olha, uma coisa eu peço ao Senhor, e isso nós precisamos pedir ao Senhor. Senhor, eu quero a teofania todos os dias, eu quero ir à presença, eu quero te sentir. Não é necessariamente com fogo e trovão, mas pode ser uma brisa suave também. É assim que eu quero me sentir. Eu quero estar na sua presença, eu quero habitar, ó Deus, no meio de onde o Senhor está. Porque em outro salmo, Davi ele vai dizer: olha, mas vale um dia na porta da casa do Senhor do que 1000 lá fora. Quer dizer, Davi estava falando que era melhor ficar lá fora, mas na porta. Não precisava nem entrar. Para 1000.
É uma desproporção muito grande. E aí eu quero entender o que Davi sente quando ele diz que uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Como é que é tão boa essa presença do Senhor que Davi sentia? Que ele, sendo rei, podendo pedir vários reinos e submissão dos seus inimigos, podendo pedir mais riquezas, podendo pedir mais bens materiais, ele fala: olha, uma coisa eu peço, e não só peço, eu vou atrás, eu buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor, que eu possa sentir a presença do Senhor, que eu possa, e aí ele vem e diz assim, que eu possa contemplar a beleza do Senhor, que eu possa contemplar a santidade. Aleluia! Eu, na presença do Senhor, consigo resgatar o que nós já vimos, de apreciar a beleza do Senhor. Porque às vezes nas nossas correrias, e eu tenho me policiado muito para isso, a gente pede, e a gente esquece de falar: o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque o Senhor me salvou. Obrigado porque o Senhor se manifesta por meu intermédio. Obrigado porque o Senhor, apesar de, me ama e me resgatou. Às vezes nós esquecemos do básico, mas a presença do Senhor, essa teofania, quando nós nos encontramos naquela presença dele, onde nada mais importa e você nem quer chegar em casa depois do dia do trabalho, você só quer continuar dirigindo o carro e sentindo a presença do Senhor. Ou de repente você quer que o metrô passe direto da estação e você só quer sentir a presença do Senhor. Aleluia! Às vezes você até que ninguém chega em casa porque você está ouvindo o seu hino e louvando e orando e sentindo o Senhor. É isso que nós precisamos, pedir ao Senhor, mas não somente pedir, nós precisamos buscar ao Senhor, porque inclusive buscar o Senhor enquanto há tempo, enquanto se pode encontrá-lo, nós temos esse privilégio. O Espírito de Deus já está em nós, ele já habita em nós, é uma questão dele se manifestar e nós sentirmos isso nessa vida. Não precisa ser só na eternidade, nós podemos sentir agora. E uma coisa nós precisamos pedir e buscar do Senhor, que nós possamos morar nessa habitação do Senhor todos os dias, na nossa vida, experimentando as bondades desse Deus, as consolações desse Deus. O qual de nós não poderia relatar aqui uma série de vezes em que estava triste, desanimado, angustiado, que você fez uma simples oração assim: Espírito Santo me consola, e daqui a pouco você já se sentia melhor. Amém. Porque o consolo dele vem. Amém. Não estou falando que você, dependendo do nível de ansiedade, depressão, não é que não precisa de médico, precisa. O Senhor colocou em trabalho ordinário, lembra? Lucas escreveu, investigando. Deus usa os remédios também, mas às vezes uma oração, ela pode confortar o nosso coração de tal forma e acalentar de tal jeito que não há medicina no mundo que consiga. Aleluia! Esse é o nosso Deus, essa é a teofania que ele apresenta para nós. Eu queria caminhar com você lá em Marcos de novo. Grande Deus, te amamos. Porque a teofania, essa manifestação do Senhor, ela nos exige apreciar a beleza da santidade do Senhor, ela nos exige querer ficar na presença do Senhor, e ela ainda nos exige mais uma coisa. Olha o que está no verso 7. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Há uma necessidade de que a teofania ela nos ratifique, ela nos traga novamente as convicções que às vezes essa vida tenta roubar. E a principal e a maior de todas as convicções: Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Nós não podemos nos esquecer nunca absolutamente disso. Inclusive todas as teofanias que nós temos, elas convergem em Cristo Jesus. Inclusive o ápice de toda a teofania é a manifestação de Cristo encarnado. Então nós precisamos trazer a certeza ao nosso coração e ratificar a nossa fé. E independentemente de qualquer situação, lembrar que Cristo reina, que a Ele foi dado todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Não há por que temer. Não existe risco para nós. Nós vivemos um jogo, ou jogamos um jogo da vida, que por pior que sejam as circunstâncias, nós já sabemos o resultado final. E o resultado final foi dado há 2000 anos atrás na cruz. Está consumado, acabou, encerrou, não tem discussão. Você é do Senhor. Glória a Deus. Ratifique a certeza
vende camisas de treino cristãs. E aí eu olhei uma camisa e achei ela extremamente interessante. E aí eu desci comprar e ela vem com os dizeres nas costas assim: me pergunte sobre Jesus. E aí eu estava na academia e por 2 vezes eu fui parado. A primeira delas foi um homem para dizer assim para mim: e se eu te perguntar sobre Jesus? Mas que eu falei, é curiosidade ou é fuxico? A forma como você está me abordando. E aí ele falou: não, é porque eu achei de uma coragem muito grande a sua, eu sou cristão, mas eu não teria coragem de usar uma camisa dessa. Aquilo me entristeceu. Porque como é que eu sou cristão e eu não posso falar do meu Salvador? Aleluia, Deus. Que fé é essa que eu guardo dentro de mim? Que Cristo Jesus morreu e ressuscitou, é a segunda pessoa da Trindade, Verbo encarnado, vive para sempre, e eu não posso falar sobre Ele. Eu tenho medo de que alguém me pergunte sobre Cristo. Isso não pode acontecer. É verdade. E isso tem como resolver de uma forma muito simples: lê as Escrituras. Lê as Escrituras. Um segundo homem me parou, ele me chamou. Esse primeiro ele veio até onde eu estava. O segundo, ele falou: vem cá. Eu falei: caramba, não perdi aqui, né? Eu falei: vou lá, deixa eu ver o que ele quer. Eu já nem lembrava mais que eu estava com a cabeça. E aí ele olhou para mim e falou assim: Jesus, para você, é o Senhor único e suficiente Salvador? E a resposta é: e eterno, né? E aí ele riu e falou: graças a Deus. Infelizmente eu ainda não tive a oportunidade de que alguém viesse me parar e falar assim: fale sobre esse Jesus para mim. Mas quem sabe o Senhor me conceda essa oportunidade. Amém. Mas de toda forma nós percebemos que nesses 2 momentos um homem entendia quem era Cristo e o outro não. E a questão não é que falta teofania, não falta manifestação do Senhor, porque inclusive o primeiro acreditava em Cristo, só que ele não tinha coragem de falar sobre o Salvador dele, porque lhe faltava conhecimento. E isso não pode acontecer sobre nós, porque se a boca fala do que o coração está cheio, nós precisamos encher o nosso coração de Cristo, a ponto de que a nossa boca não se contenha mais a Cristo. A teofania, ela precisa gerar isso em nós. Eu preciso contemplar a manifestação de Deus, as suas multiformes ações, e a partir daí me inclinar de tal forma a ratificar em meu coração que somente Cristo é o meu Salvador, e a partir daí da publicidade a Ele. Não é uma conclamação para que nós sejamos Messias. Nós não temos que salvar ninguém, nós somos chamados para ser testemunhas. E testemunha fala sobre fatos de que ela viu e ouviu, e nós temos presenciado as teofanias do Senhor em nossas vidas. Desde que o Senhor nos chamou, desde que Ele manifestou nessa existência o chamamento dele na nossa vida, Ele tem se manifestado a nós. A teofania ela existe. A teofania ela está presente. A teofania é dia após dia. E ela me conclama a ver a santidade do Senhor, a querer ficar mais perto do Senhor, e a confirmar e proclamar que Cristo Jesus é o Salvador. É isso que nós precisamos. É isso que a teofania ela nos revela. E é isso que eu imagino que Pedro tenha sentido lá naquele dia em que contemplou esse milagre, né, de ver Jesus na sua forma espiritual, conversando com Elias, conversando com Moisés, e sem saber o que falar direito, mas ele pôde contemplar a santidade. Ele quis ficar mais tempo ali, daí as tendas, e ele ouviu o próprio Deus dizendo: este é o meu filho. E é isso que nós precisamos fazer para dentro dos nossos corações, assim assentado mesmo como você está. Eterno Deus, muito obrigado. Muito obrigado por todas as manifestações tuas nas nossas vidas, Deus, porque sabemos que elas acontecem dia após dia, e que o Senhor, Deus, se revela, o Senhor se manifesta, Pai, e que nós queremos sentir essas teofanias, nós queremos experimentá-las, Pai, aguça, Deus, os nossos sentidos, para que a gente possa vê-las, Deus. Pai, que as estações da vida, que a correria, que o trabalho, ó Deus, que os estudos, que as preocupações não furtem de nós, ó Deus, momentos de contemplar a Tua santidade. Meu Deus, e que haja no nosso coração sempre o ardor de ficar e permanecer, ó Deus, na Tua presença, de aproveitar, ó Deus,
quer, deixe passar na nossa mente, ó Pai, alguma dúvida sobre Cristo Jesus como nosso Salvador. E não somente isso, Pai, mas dá-nos graça para que no mundo de trevas, no mundo, ó Deus, ideologicamente corrompido, ó Pai, nós possamos proclamar um evangelho puro, um evangelho, ó Deus, de salvação, um evangelho de transformação de vida, ó Pai, aquele que o Senhor pregou, ó Deus. Meu Deus, é o que nós te pedimos, ó Pai, manifesta-te a nós todos os dias. Glória a Deus, glória a Deus. E ajuda-nos a buscar isso. Abençoa meu povo. É o que nós te pedimos nessa noite. Amém. Amém. Glória a Deus.